Olá, meus alunos das turmas 900 e 901. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus queridos. Aqui é a professora Andréa Santos, de Língua Portuguesa. E conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos estudar o capítulo 14. Vamos falar sobre os processos de formação de palavras, ok? Bom, e para começar, eu trouxe aqui duas definições, né, de palavras primitivas, né, e também de palavras derivadas. Porque quando nós falamos em processos de formação das palavras, nós temos que deixar claro o que são palavras primitivas e o que são palavras derivadas. Então, palavras primitivas são aquelas formadas, perdoe-me, são aquelas que não são formadas a partir de outras. Exemplos: pedra, casa, paz. Essas palavras não são formadas a partir de nenhuma outra. Então, elas são chamadas de palavras primitivas. Então, é a partir delas que nós vamos poder criar outras palavras, né? Então, palavras derivadas são aquelas palavras que são formadas a partir de outras já existentes. Então, exemplos, vamos lá? A palavra pedrada. Pedrada é uma palavra derivada da palavra primitiva pedra. A palavra ferreiro é uma palavra derivada, né? É uma palavra derivada da palavra primitiva ferro. Outro exemplo, a palavra casarão. Casinha não, casarão. A palavra casarão. A palavra casarão é uma palavra derivada da palavra primitiva casa. Ok? Então, eu mostrei aqui, né, o que são palavras primitivas e palavras derivadas, para que nós possamos entender esses processos de formação das palavras, ok? Então, pessoal, constantemente, né, novas palavras são formadas para atender às necessidades comunicativas dos falantes. Então, na língua portuguesa, há vários mecanismos por meio dos quais, né, essa criação ela é possível, tá? Vocês vão conhecer esses dois mecanismos agora. Vamos lá? Bom, estou falando dos processos de derivação e composição. Exatamente. Existem dois processos de formação das palavras. São eles: derivação e composição. Vamos começar falando de derivação? Vamos? Então vamos lá. Bom, pessoal, primeiro eu vou dar o conceito, vou falar o conceito, né? O que é derivação. Como eu falei anteriormente, derivação é o processo pelo qual novas palavras são criadas a partir de outras já existentes, ok? É o caso que eu falei no início, né, das palavras primitivas, não é isso? É a partir das palavras primitivas que nós podemos criar outras palavras. Essas outras palavras que nós criamos são as palavras derivadas, ok? Bem, e o processo, né, de derivação, né, nós temos aqui alguns tipos de derivações que vocês vão ver agora, tá? Então vamos lá? A derivação ela pode ser prefixal, ela pode ser sufixal, ela pode ser prefixal e sufixal ao mesmo tempo, ok? Ela pode ser parassintética, pode ser regressiva ou imprópria. Vamos ver cada uma delas agora? Vamos começar falando sobre derivação prefixal, ok? Bom, o que seria uma derivação prefixal? Derivação prefixal, pessoal, é quando a palavra se forma, né, através do acréscimo de um prefixo a uma palavra primitiva. É quando a gente encontra um prefixo acrescido a uma palavra primitiva. Né? Nós chamamos de radical, ok? Então eu trouxe aqui 3 exemplos. Desfazer, inútil e desmentir. Então, desfazer, eu tenho aqui minha palavra primitiva, que é a palavra fazer. Fazer é a palavra primitiva. Esse morfema que veio antes da palavra primitiva, né, esse morfema tem nome, ele é chamado de prefixo. Né? Então, esse prefixo des, né, criou uma nova palavra, que é a palavra desfazer. Então, desfazer foi criado através de um processo de derivação prefixal. A mesma coisa a palavra inútil. Eu tenho aqui a palavra primitiva. A palavra primitiva é a palavra útil. Tá? Esse morfema que veio antes dessa palavra primitiva
esse prefixo in, me ajudou a criar uma nova palavra, inútil. Então, eu tenho aqui uma derivação prefixal, ok? Outro exemplo, a palavra desmentir, né? A palavra primitiva é a palavra mentir. Esse des que veio antes dessa palavra primitiva, esse prefixo des, é que formou uma nova palavra, formou a palavra desmentir. Então, eu tenho aqui o processo de derivação prefixal, né? Desmentir. Bem, a derivação sufixal é quando nós acrescentamos o sufixo após a palavra primitiva, né? Após o radical. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Humanista, jornaleiro, tranquilamente, pedregulho. Essas palavras, né, elas tiveram, né, acrescido aos seus radicais o sufixo. Então, vamos ver aqui, humanista. O sufixo aqui, ista, né, ele veio depois do radical human, formando então a palavra humanista. Eu tenho aqui o processo de derivação sufixal. Desculpem. A palavra jornaleiro, né? A palavra primitiva aqui é a palavra jornal, não é isso? Então, eu tenho aqui o sufixo eiro, que veio depois da palavra primitiva jornal, formando então uma nova palavra, a palavra jornaleiro. Então, jornaleiro é um processo de derivação sufixal também. Tranquilamente, eu tenho aqui a palavra primitiva, né, que é a palavra tranquila, acrescida desse sufixo mente, formando então uma nova palavra, né, tranquilamente. Eu tenho aqui uma derivação sufixal. Aí, por último, a palavra pedregulho. Eu tenho, né, o radical pedra, né, que é a palavra primitiva, né, pedra, que é o radical, acrescido do sufixo gulho, formando então uma nova palavra, pedregulho. Eu tenho aqui uma derivação sufixal, ok, pessoal? Vamos prosseguir? Vamos falar agora da derivação parassintética, ok? O que seria uma derivação parassintética? Né? Ela também é conhecida, né, por parassíntese. Então, a derivação parassintética, pessoal, ela ocorre quando um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra de forma dependente, tá? Os afixos são acrescentados de uma só vez e caso um dos afixos seja retirado, né, o vocábulo deixará de fazer sentido, ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a palavra primitiva, ela precisa, né, tanto do prefixo quanto do sufixo para ter sentido completo. Porque se caso, né, ela venha a perder ou o prefixo ou o sufixo, a palavra perde o seu sentido completo. Então, vamos ver aqui o exemplo. Expatriar. Expatriar é formado por prefixo ex e pelo sufixo ar. Mas se a palavra primitiva, que no caso aqui, né, o radical patre, perder o prefixo ou o sufixo, a palavra também perde seu sentido completo. Né? Vamos tentar retirar aqui o prefixo ex. Existe a palavra patriar? Não, não existe. Então, a palavra perde seu sentido completo. Agora, vamos tentar tirar o sufixo ar. Existe a palavra expatri? Não, não existe. Então, a palavra perde seu sentido completo. Isso é derivação parassintética. O mesmo ocorre com a palavra desalmado. Desalmado, eu tenho aqui o radical alme, né? Eu tenho o prefixo des e tenho o sufixo ado. Mas se essa palavra perder o prefixo ou o sufixo, ela perde seu sentido completo também. Então, ela depende da presença do prefixo e do sufixo juntos ali, para ter sentido completo, ok? A mesma coisa a palavra amanhecer. Então, se essa palavra perdeu o prefixo a, né, ou perdeu o sufixo e ser, essa palavra amanhecer, ela também perde o sentido completo, ok? Então, isso é derivação parassintética, tá? A derivação parassintética, né, ela necessita da presença tanto do prefixo quanto do sufixo para ter sentido completo, ok, pessoal? Vamos para outra, derivação prefixal e sufixal. Bom, vamos lá? O que seria uma derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo? Bom, como o próprio nome diz, né, é quando nós acrescentamos um prefixo e um sufixo, né, à palavra primitiva, né, ao radical, ok? É simultâneo também.
Só que tem um detalhe. A derivação prefixal e sufixal, ela é independente, ok? Ela não precisa, ela não depende da presença do prefixo ou do sufixo para ter sentido completo. Exatamente. Ela é diferente da derivação parassintética, ok? Então vamos ver aqui esses dois exemplos. A palavra infelizmente. Eu tenho aqui o radical feliz, né, que é a minha palavra primitiva, feliz. Eu tenho aqui, antes da palavra primitiva feliz, eu tenho o prefixo in e depois eu tenho o sufixo mente. Não é isso? Então, se eu retirar o prefixo in, a palavra felizmente, né, ela existe, ela não vai perder esse sentido completo. Então, existe a palavra felizmente, ok? Agora, se eu quisesse retirar o sufixo mente, ficaria como? A palavra infeliz. Então, a palavra infeliz, ela não perde o seu sentido completo. Ela existe na língua portuguesa, não existe? Então, ela não depende. Então, a palavra infelizmente, ou seja, a palavra feliz, que no caso é uma palavra primitiva, né? Ela é formada de prefixo e de sufixo, infelizmente, ok? Só que tem um detalhe, essa palavra primitiva feliz, ela não depende, tá, do prefixo ou do sufixo para ter sentido completo, tá? Ela é independente, ok, pessoal? A mesma coisa a palavra deslealdade. Deslealdade eu tenho aqui o radical, né, que é a minha palavra primitiva, leal, mais o prefixo des, mais o sufixo dade. Mas se essa palavra primitiva, né, perder o prefixo ou o sufixo, ela continua tendo sentido completo, ela não perde seu sentido completo. Ok, pessoal? Isso é derivação prefixal e sufixal, ok? Bom, vamos falar agora da derivação regressiva. Bom, a derivação regressiva é o processo de derivação em que são formados os substantivos a partir de verbos. Exatamente. Nós vamos perceber agora que a formação dos substantivos, né, se dá através dos verbos. Observem só esse exemplo. Ninguém justificou o atraso. Então, o atraso é uma palavra substantiva, ok? Mas ela surgiu como? Ela surgiu da palavra atrasar, do verbo atrasar. Então, o substantivo o atraso é uma derivação regressiva, ok? Justamente por ter surgido, né, do verbo atrasar, ok? Então, outro exemplo, o debate foi longo. Então, o debate aqui é o meu substantivo. Mas como ele surgiu? Ele surgiu do verbo debater. Então, eu tenho aqui uma derivação regressiva, em que o meu substantivo, ele surge a partir do verbo, ok? Isso é derivação regressiva. Agora, derivação imprópria. A derivação imprópria, pessoal, é o processo de derivação que consiste na mudança de classe gramatical da palavra sem que a sua forma se altere. Exemplo, o jantar estava ótimo. Eu sei que a palavra jantar é um verbo, mas pelo fato da palavra jantar estar antecedida de um artigo definido, o, né, muda-se a classe gramatical da palavra jantar, que no caso era verbo, e agora passa a ser substantivo, justamente pelo fato de estar antecedido desse artigo definido, né? Definido o. Então, eu mudei a classe gramatical da palavra jantar, mas eu não alterei a sua forma. Isso é uma derivação imprópria, ok? Bem, agora nós vamos falar de composição. O que seria uma composição? Composição, pessoal, é o processo de formação de palavras chamadas compostas, tá? A partir de mais de um radical, ok? Composição é quando eu tenho, né, o processo de palavras, né, o processo de formação de palavras formada, né, por mais de um radical, ok? Então, há dois tipos de composição, são eles: composição por justaposição e composição por aglutinação. O que seria uma composição por justaposição? É quando eu junto dois radicais sem que ocorra alteração fonética. Exemplo, couve, flor. Eu tenho aqui, né, uma palavra composta por dois radicais, couve e flor. Mas eu não tenho nenhuma alteração fonética, então aqui eu tenho justaposição. A mesma coisa a palavra segunda-feira. Eu tenho uma palavra composta por dois radicais, segunda e feira, mas não tenho nenhuma alteração fonética. Então, eu tenho uma composição por justaposição. A palavra passatempo, eu tenho uma palavra composta por dois radicais, passa e tempo. Juntei,
mas não ocorreu nenhuma alteração fonética, então eu tenho uma composição por justaposição. A mesma coisa a palavra girassol. Girassol é uma palavra composta por dois radicais, gira e sol. Então eu juntei esses dois radicais, é claro, eu acrescentei na escrita mais uma letra, né? A letra S, mas isso não ocasionou nenhuma alteração fonética. Então eu tenho aqui uma composição por justaposição, ok? Agora, a composição por aglutinação é quando eu tenho a junção, né, dos meus radicais, né, e a partir daí nós vamos ter uma alteração fonética, ok? Então, o que é aglutinar? Aglutinar é suprimir, ok? É retirar, ok, pessoal? Então, vamos observar aqui a palavra aguardente. Aguardente é uma palavra composta por dois radicais, né? Água mais ardente. Então, quando eu juntei esses dois radicais, eu tive que aglutinar, que suprimir, que retirar a vogal A. Então, causou uma alteração fonética, porque eu tive que retirar uma vogal A. Então, aqui, aguardente é uma composição por aglutinação. A mesma coisa a palavra planalto. Planalto é uma palavra composta por dois radicais, plano mais alto. Juntei os dois radicais, eu tive que aglutinar, que suprimir a vogal O. Exatamente. Eu tive que retirar. Então, eu aglutinei. Então, se eu retirei a vogal O, então causou uma alteração fonética. Então, tem uma composição por aglutinação. Ok? Bem, agora eu vou falar sobre os outros processos de formação de palavras. Ok? Vamos lá? Bom, pessoal, vamos começar falando sobre o estrangeirismo. Exatamente. Bom, o que seria estrangeirismo? Estrangeirismo é o processo que introduz palavras de outros idiomas entre os falantes da língua portuguesa. Então, essas palavras são incorporadas por diversos motivos, sejam eles históricos, socioculturais, científicos, tecnológicos e até mesmo políticos. Então, as palavras estrangeiras, elas podem passar por um processo de aportuguesamento fonológico e gráfico também, ok? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Coffee break, pendrive, né? Software, não é isso? A palavra tablet são alguns exemplos de estrangeirismos, ou seja, de palavras que foram introduzidas, não é isso? Na nossa língua portuguesa, ok? São de origem estrangeira, ok? Bom, vamos passar para o próximo. Vamos falar sobre siglonimização, também conhecida, né, como siglas. Então, o que seria uma siglonimização? Então, como vocês podem perceber, é um nome dado ao conjunto de letras iniciais dos vocábulos, normalmente os principais, né, que compõem o nome de uma organização, de uma instituição, de um programa, de um tratado, entre outros. Então, eu trouxe aqui como exemplos as seguintes siglas. São elas: CPF, que significa Cadastro de Pessoas Físicas. É siglonimização, perceberam? Outras siglas: IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, eu tenho aqui um exemplo de siglonimização. Outras siglas aqui, ó, SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. Então, tem uma siglonimização. E as siglas da ONU, né? Organização das Nações Unidas. Eu tenho aqui mais um exemplo, né, de siglonimização. Então, eu peguei a letra inicial de cada vocábulo e formei as siglas. Ok, pessoal? Abreviação ou redução. Aqui já é diferente. Abreviação ou redução é a forma reduzida apresentada por algumas palavras. No caso, motocicleta, a forma reduzida, né, a abreviação dessa palavra é moto. A palavra automóvel, a forma reduzida, ou seja, abreviada, é auto. É auto, né? Quilograma, ninguém fala quilograma, né? Então a gente usa a forma reduzida, abreviada, a palavra quilo. Então isso é abreviação ou redução. Hibridismo. O que seria hibridismo? Hibridismo é a formação de palavras a partir da junção de elementos, né, de radicais de idiomas diferentes. É quando eu junto dois radicais de idiomas diferentes. Então, eu trouxe aqui dois exemplos, automóvel e burocracia. Vamos ver? Auto é um radical grego, móvel é um radical do latim. Então, eu juntei automóvel. Então, eu juntei o quê?
dois radicais de idiomas diferentes. Então, para isso, nós chamamos de hibridismo. Ó, burocracia, tem o radical buro, que é um radical francês, e o radical cracia, que é um radical grego. Juntei esses dois radicais de origens, né, de idiomas diferentes, e formei a palavra burocracia. Então, eu tenho aqui um hibridismo, ok? Onomatopeia. Bom, todo mundo já sabe, né, o que é uma onomatopeia, mas vamos lá. Onomatopeia é um processo em que há tentativa, né, de representar os sons e os ruídos produzidos por animais, objetos, fenômenos da natureza, né, e etc. Ok? Então aqui, pessoal, eu trouxe alguns exemplos. Bum, né? Está reproduzindo o que? O som de uma explosão. É uma onomatopeia, né? Então, outros exemplos, zap, capou, né? Então, são tentativas, né, de reproduzir os sons, né, e as vozes dos seres que nos rodeiam, ok? Onomatopeia. Agora, vamos falar de neologismo. O que seria um neologismo? Bom, pessoal, neologismo é um fenômeno linguístico que consiste na criação de uma palavra ou uma expressão nova, ou até mesmo na atribuição de um novo sentido a uma palavra que já existe. Tá? Esse neologismo pode ser fruto de um comportamento espontâneo, próprio do ser humano e da linguagem, ou até mesmo artificial, para fins pejorativos ou não, ok? Então, geralmente os neologismos são criados a partir de processos que já existem na língua, tá? Então, podemos dizer que o neologismo é toda a palavra que não existia, mas passou a existir, independente do tempo de vida e de como surgiu. Então, eu trouxe aqui o exemplo da palavra googar. O que significa googar? Vem da palavra Google, né? E todo mundo sabe que Google, né, é um lugar onde se faz pesquisas na internet. Então, googar é um neologismo que tem como significado o ato de pesquisar no Google, fazer pesquisas, né, com a ferramenta de pesquisa do Google, ok? Bom, encerramos aqui, né, o nosso capítulo 14, a seção Linguagem e Texto, que fala sobre os processos de formação das palavras. Nós vimos como que se dá o processo de derivação e também de composição. E vimos também outros processos de formação de palavras, não é isso? Bom, pessoal, não esqueça de colocar os nomes e as turmas aqui nos comentários. Desejo a todos bons estudos, fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!